nós estamos fracos. Mas quando nós achamos que somos fracos, aí nós somos fortes, porque nós estamos dependendo da graça do Senhor. E a graça do Senhor é o que nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor para que fosse retirado o espinho na carne, saber o mensageiro de Satanás que o profetizava, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações que lhe foram mostradas. Glória a Deus. E quando Paulo orou, Jesus não atendeu a sua oração, porque Deus tinha um propósito naquilo. E aquele espinho na carne, Deus revelou. E Jesus lhe falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo se sentia fraco e necessitado. Paulo, aquele que orava e ressuscitava. Paulo, aquele que orava e curava as pessoas e transformava através do poder do Evangelho. Ele viu que ele não era nada sem Deus. Então ele disse assim: eu achei que era muito, mas por causa do meu coração que quis se exaltar, foi-me posto esse espinho na carne. E a graça de Deus me alcançou para que eu não me exaltasse, que grandes coisas o Senhor mostrou. Ele disse que subiu até o terceiro céu, e lá lhe foi mostrar coisas inefáveis, nas quais não é lícito ao homem conhecer. Ele falou que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que me amam. Então, foi-lhe revelado grandes coisas, e essas grandes coisas fez com que Paulo visse as excelências da glória de Deus, e ele sentiu no seu coração o desejo de achar que era muito importante. E naquele momento que ele se achou muito importante, foi-lhe dado esse espinho na carne. E quando esse espinho foi lhe dado, ele orou e Jesus falou: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente aí, na tua fraqueza. Amém? Glória a Deus. Então, vamos recitar aqui um salmo, no qual o rei Davi, ele se encontrava em um momento também de fragilidade. Ele pecou contra o Senhor e ele viu o quanto ele necessitava do perdão de Deus. Então o Salmo 51 declara isso, quando ele clama a Deus, ele suplica pela misericórdia de Deus, para que Deus o perdoe, para que Deus transforme o seu coração, para que Deus lhe dê um espírito renovado. Glória a Deus. Então esse Salmo 51 é a declaração de Davi, quando ele viu que ele, como rei, ele não dava sua nação, mas como homem, ele falhou diante de Deus, assim como todos nós somos necessitados de Deus. E aí Davi declara nessa oração, esse salmo ao qual ele fez, no qual ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Então Davi começa clamando e suplicando pela misericórdia de Deus, porque Davi, ele tinha conhecimento de quem era Deus, e Deus declara Davi um homem segundo o coração de Deus, pois Davi reconhecia suas fraquezas e suas fragilidades diante de Deus, e ele sabia que ele necessitava da ajuda de Deus, para que ele pudesse se livrar da tentação, pois Jesus, depois, ele nos aparece ensinando a oração do Pai Nosso, na qual fala: não nos deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Então Davi, ele tinha noção espiritual dessa grandeza, na qual o homem necessita de Deus para que ele não caia em tentação. Ele tem que pedir força ao Senhor para que não caia em tentação, para que o Senhor o livre de todo mal, porque ele sabe que o poder está na mão de Deus, ele sabe que a nossa capacidade vem de Deus, ele sabe, como declara o apóstolo Paulo, que a nossa suficiência vem de Deus. Então tudo que podemos oferecer a Deus vem de Deus e vai para Deus. A palavra de Deus fala que ninguém de Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que declara Jesus é anátema
esse que não tem o Espírito de Deus. Mas nós declaramos: Jesus é o nosso Senhor, glória a Deus. Então ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então, eram dois fatores da virtude de Deus que Davi conhecia: a misericórdia e a benignidade de Deus. Então, confiando nessa misericórdia e nessa benignidade de Deus, é por isso que ele clamava através dessa oração. Certa vez, Davi esteve diante de uma situação na qual ele pecou com o Senhor também. Deus determinou na sua lei que um recenseamento da população de Israel só poderia ser levantada por um propósito de Deus. E ele, Davi, resolveu fazer um recenseamento de toda a população ali que habitava em Israel. E por conta disso, Deus mandou um anjo para que pudesse castigar Israel. E as pessoas estavam sendo castigadas. E Davi fala: Senhor, fui eu que peguei contra ti, poupa este povo, Senhor, sou eu que mereci castigar. Então Davi tinha noção de consciência de quando ele era dentro de Deus. E Deus pergunta a Davi se ele quer, ele prefere cair nas mãos de um exército inimigo, se ele prefere cair na mão do maligno, ou se ele prefere cair na mão de Deus. E Davi, conhecendo a Deus, disse: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, Senhor, porque tu és um Deus misericordioso. Então ele, conhecendo a Deus, ele suplica: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, mesmo sabendo que pecou grandemente diante de Deus, Davi, ele sabia e tinha noções da misericórdia e da benignidade que Deus tinha perante a sua necessidade. Por isso que ele clama: apaga as minhas transgressões, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Grandes são as tuas misericórdias, Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu passar para o versículo 2. Lava completamente a minha iniquidade. Então, Davi é uma figura também de Cristo, porque Davi, ele é rei de Israel. Jesus é rei também. Jesus nasce como rei, porque ele nasce da linhagem de Davi. É por isso que quando Bartimeu viu Jesus, disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. E Jesus nasceu para ser rei, porque ele é o rei dos reis. Amém? Glória a Deus. Foi Deus que escolheu esse rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores. E Davi, conhecendo a Deus, ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade. Senhor, o Senhor tem poder de me lavar dessa minha iniquidade. Davi só conhecia o sacrifício de touros, bodes e carneiros, mas ele sabia que o derramamento do sangue era o que justificava temporariamente o homem. Mas Davi já tinha noção de um sangue muito mais precioso que seria derramado, o Cordeiro de Deus que foi enviado do céu. Aleluia. Então, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Senhor, lava-me, purifica-me. O Senhor tem poder de me limpar, me purificar da minha iniquidade, Senhor. O Senhor pode me tornar limpo, Senhor, de novo. Eu sei que pequei contra ti, somente pequei, Senhor. Glória a Deus. Porque eu conheço as minhas transgressões. Então, Davi, ele confessava, irmãos, seus pecados e suas falhas e suas debilidades, sua impotência diante de Deus, como ele não era capaz de superar certos atos, certos vícios, certos prazeres que dominavam os desejos do seu coração.
E por isso que ele fala, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele diz: eu sei, Senhor, que eu tenho transgredido muitas vezes contra a tua santidade, contra os teus decretos, contra as tuas leis, contra os teus mandamentos. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço os meus pecados e sei quem são eles, e eles estão sempre comigo. Eu quero que o Senhor, meu Senhor, me livre, me lave, me purifique, me fortaleça, me livre, não me deixe cair em tentação, em nome do mal. Contra ti somente pequei. Então, irmãos, ele declara abertamente, né? Deus, eu pequei contra ti, Senhor. Foi só contra ti que eu pequei, porque eu conhecendo, Senhor, a tua santidade, eu conhecendo os teus mandamentos, eu conhecendo todo o caminho que o Senhor deixou diante de mim, eu quebrei, Senhor, esse laço de aliança e de amizade, de confiança que o Senhor tinha comigo. Eu peguei contra ti, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, em outras palavras, Davi está dizendo: tudo, Senhor, que está escrito na tua lei, tudo que está escrito na tua palavra, é justo e verdadeiro. E tudo quando falas através das tuas palavras, quando falas é justo, quando julgas. Então, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, tu és sempre santo e puro, Senhor. Tu és sempre justo. Então eu vou confiar na tua palavra, vou me submeter e render-me à tua palavra, Senhor. Pois eu sei que as minhas transgressões me prendem ao mundo, me prendem a um caminho de desobediência e de irreverência, Senhor. Me ajuda, não me deixe cair em tentação em nome de todo mal. Eis que a minha iniquidade foi formada e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, Davi está declarando, meu irmão, que todo homem é pecado. Lá no livro de Eclesiastes fala que todo mundo é pecado, né? Todo homem é pecado, todo homem já é formado em pecado, porque ele traz a raiz da essência do pecado, do homem quando caiu em desobediência diante de Deus no paraíso, porque ele foi contaminado com a morte. Ele foi contaminado com a morte, e essa morte, ela penetrou na sua alma e dominou-lhe. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, em quem nós temos a redenção e a graça, aleluia, em quem nós temos uma alma purificada, irmãos. Eu fui formado em iniquidade, eu fui formado, e o meu menino pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. Então, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Deus ama todo aquele, irmão, que busca a verdade do Senhor, todo aquele que se apoia e se deleita na verdade do Senhor. A palavra de Deus diz que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me achar. Glória a Deus. Então, Deus ama quem ama a verdade. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, irmão, toda sabedoria na qual nós adquirimos, sabedoria, seja de que modo ela seja, ela vem de Deus. Mas a sabedoria mais excelente, irmão, é aquela que nos aproxima de Deus. A sabedoria que nos dá uma noção e um discernimento de quem nós somos e de quem Deus é. Então, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Glória a Deus. Então, existia um procedimento no rito do sacerdotal, que eles pegavam o sopo, que era como se fosse um algodão, e molhavam no sangue do animal sacrificado,
para purificar todos os utensílios da congregação. Era purificado com sangue, porque o sangue representava a morte que já estava sendo anunciada do Cordeiro de Deus, na qual a palavra fala Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, quando o mundo se formou, foi necessário derramar o sangue de um cordeiro para que Adão e Eva não fossem consumidos pelo inferno. Eles foram vestidos de vestes de animal, foi necessário sacrificar um animal. Então, o cordeiro morto desde a fundação do mundo, e esse sangue do cordeiro é o que purifica a nossa alma através do perdão e através da justificação, porque sem morte não há redenção. Foi necessário morrer os cordeiros no período do Antigo Testamento com derramamento de sangue, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, derramou o sangue eterno da nova e eterna aliança, a qual nos deu essa graça e essa misericórdia, irmão, de entrarmos através da oração no Santo do Santo, por esse novo e vivo caminho que Ele nos concedeu, através do seu sangue, derramamento do seu sangue, que nos deu essa oportunidade de entrar no Santo, lugar que só o sacerdote, somos sacerdote, uma vez por ano, entrava, a palavra fala, e não sem sangue, ele tinha que entrar com o sangue do Cordeiro, derramado, aquele sangue inocente, para que ele não fosse fulminado. Então hoje, irmãos, nós entramos no Santo do Santo, porque nós, quando entramos, nós levamos o sangue da representação do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, através do nome de Jesus, pelo novo vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Glória a Deus. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então, Davi tinha a noção, irmão, que a verdadeira alegria era vir de Deus. O homem não conhece a alegria. Na palavra de Deus fala que o amor e o ódio passam diante do homem, o homem não conhece. Mas quem tem para dar é Deus. Deus tem guardado os segredos dessa virtude, guardado em tesouros, sabedoria, amor, alegria, paz, tudo isso são virtudes que vêm do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, ele não é nem comida nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E Davi tinha noção dessa alegria que Deus transmitiu ao seu coração, pois Davi preferia perder tudo, menos a alegria que vem de Deus, porque ele sabia como aquilo fazia ele feliz, ele sabia que aquilo enchia o coração dele de gozo, onde ele dizia: a verdadeira riqueza e o verdadeiro reinado é esse, é o reino de Deus. Aleluia. Então ele fala: faz-me ouvir júbilo de alegria, Senhor, traz de novo, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que os ossos que tu quebraste, eles gozem dessa alegria. Quer dizer, ele diz: ainda que todos os meus ossos sejam quebrados, mas se a alegria do Espírito Santo estiver sobre mim, isso vai me fazer feliz. Glória a Deus. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, ele estava declarando aquilo, na qual, vamos dizer assim, na palavra de Deus, que quando nós, irmãos, entregamos nossa vida a Jesus, para que nós sejamos justificados, Deus, Ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Então Deus, Ele tira a face de tudo aquilo que você já viveu e transforma você em uma nova criatura. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então Deus faz de você uma nova criatura. Deus faz com você como Ele quis fazer com Nicodemos, quando Ele disse: necessário que é nascer de novo. Nasce, Nicodemos, da água e do Espírito. Nasce da água que é a palavra, e nasce do Espírito, para que a tua alma esteja ligada à minha. Glória a Deus. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Então ele declara, Davi, ele tinha muita intimidade com Deus, né? Davi, ele andava com Deus. Davi, ele começou a conhecer a Deus quando ele tomava conta das ovelhas naquele deserto, né? Ele passava o dia todo com a harpa, tocando para Deus, louvando, adorando a Deus, e Deus o escolheu. Deus falou que tirou ele do meio das malhadas, no meio das ovelhas, e o transformou no rei. Ele disse: eu te dei o reino, e tudo quanto esse reino podia te oferecer, e tu podias escolher quantas mulheres quisesse, mas tu escolhesse a mulher de um soldado teu, e cometeste um homicídio com essa pessoa, e tudo, eu poderia te dar muito mais do que isso que tu quisesse, se tu achasse pouco. Então Deus, Davi sabia quem era Deus, Davi sabia como Deus é bom, Davi sabia como Deus é recompensador, Davi sabia como Deus gosta de honrar e tem prazer de honrar o homem, glória a Deus. Então Davi, ele conhecendo a misericórdia, a benignidade, o amor e a justiça de Deus, o perdão do Senhor, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi diz: Senhor, meu coração foi manchado com a mácula do pecado, dos maus desejos que dominam o meu coração, Senhor. Eu quero que o Senhor crie em mim agora um coração puro. Eu quero que o Senhor renove em mim um espírito reto. Eu quero ter um espírito reto dentro de ti, um espírito que seja voltado e inclinado ao teu reino, aos teus ensinamentos, à tua lei, Senhor. Eu quero um espírito reto, Senhor. Eu quero um espírito que não ande oscilando. Eu quero que ele ande em retidão. Eu quero que ele ande no caminho reto. Eu quero que ele ande no caminho estreito, para que possa pisar só onde o Senhor determinou através da tua lei. Glória a Deus. Não me lances fora da tua presença. O maior medo de Davi, irmãos, era que Deus lançasse longe da presença de Deus. Isso é o que incomodava o coração de Davi. Davi antes preferia perder todas as suas riquezas, todo o seu reino. Ele não queria perder a presença de Deus. É por isso que tantos louvores são declarados com esta frase, né? A tua presença me basta, eu quero a tua presença, eu almejo pela tua presença, eu desejo a tua presença, porque a presença de Deus é bom. A alegria de quem conhece a Deus é diferente da alegria de quem não conhece. A esperança de quem conhece a Deus é uma esperança diferente de quem não conhece. E a fé de quem conhece a Deus é uma fé diferente daquele que não conhece. Então, quando teu coração está ligado ao coração de Deus, você tem um gozo, uma alegria e um desejo maior de viver para Deus. Não me lances fora da tua presença, não me retires. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi declara: Senhor, por favor, pelo amor de Deus, não me lances fora da tua presença. Não tira de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Eu sei que eu pequei contra ti. Eu quero que o Senhor me lave. Eu quero que o Senhor me purifique. Eu quero que o Senhor me dê um coração novo. Eu quero ter um Espírito reto. Eu só não quero ser lançado fora da tua presença. Eu só não quero que o Senhor me tire de mim a alegria e o prazer de ter o teu Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus. É como aquele louvor que declara, que diz assim, que põe teu Espírito no meu coração, me livra, Senhor, de pecar contra ti. Então é mais ou menos por aí que ele está pedindo que Deus não deixe de dar assistência à vida dele. Não tire o Espírito Santo para que ele não venha se entregar ao mundo e aos prazeres que só leva à morte, que só leva a uma vida infeliz. O homem que serve a Deus, ele é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela significa mais do que feliz. Glória a Deus. Torna a dar-me
Glória a Deus. Então Davi, irmãos, quando ele pecou contra o Senhor, que ele caiu na real de tudo aquilo que ele tinha praticado perante o Senhor, ele perdeu, irmão, aquela alegria que ele tinha da salvação, porque o coração dele ficou acusando ele. A Bíblia fala que quando Jesus venceu, ele lançou fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. Eu estava ouvindo uma declaração do pregador que ele fala a respeito do período em que os filhos de Deus iam se apresentar diante de Deus e no meio deles ia o diabo, Satanás. E Deus fala com ele: visto meu servo Jó, de onde vem? Vem de passear e rodear pela terra. Visto meu servo Jó, homem reto, temente, íntegro, que se desvia do mal. Ele disse: mas tendo o que ele tem, retira o que ele tem, começou a pedir a Deus que provasse a Jó, para ver se Jó realmente era fiel a Deus. Naquele tempo, ele se apresentava a Deus como um representante, irmão, de algo, porque ele era o príncipe deste mundo, até o dia da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte, tomou toda a autoridade que ele tinha e se tornou o rei dos reis, Senhor dos senhores na terra. Hoje, Jesus não nos apresenta, mas quando ele ia como representante da terra, ele se achava o dono da terra, porque o homem entregou a ele a chave do domínio que Deus tinha entregado ao homem. Deus entregou a terra, ao Adão e a Eva, para que eles cuidassem do paraíso. Mas eles, pela desobediência, entregaram a autoridade ao diabo. E por isso que o diabo, ele estava lá diante de Deus, acusando os servos de Deus de dia e de noite. Mas a partir do momento que Jesus derramou seu sangue e venceu a morte, tomou a chave do inferno e da morte, e tornou-se o Senhor da glória, o Senhor dos senhores. Ele humilhou e despojou os principados e as potestades do ar. Deus despojou eles, desprezou eles e envergonhou eles. Disse assim: sou eu quem tem o domínio sobre os céus e a terra. Aleluia. E hoje, irmãos, aquele que está em Cristo, ele não teme acusação do inimigo, porque ele é o nome miratório de Jesus. Ele foi lavado pelo sangue eterno, ele foi lavado pelo sangue daquele que domina sobre tudo e sobre todas as coisas. Então ele não tem acusação. Então, quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Pois é Deus quem justifica. Se Jesus não justifica, ninguém pode nos acusar. Por isso que nós temos que mal o capacete da salvação, o estudo da fé, a coração da justiça, preparando os pés com a preparação do Evangelho da Paz, com a palavra da verdade, né? Para que nós estejamos preparados para essa guerra. Torna a alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. Então, Senhor, de novo, Senhor, renova em mim aquela fé, aquela esperança que eu tinha quando eu andava em obediência contigo, que me dava a certeza absoluta que eu tinha a minha salvação garantida. Tira de mim esse sentimento de pecado, de erro e de traição que eu fiz diante de ti. Dá-me, Senhor, de novo a alegria da tua salvação. Sustente com o Espírito voluntário. Dá-me um Espírito, Senhor, que seja voluntário a te servir, a te buscar, a reconhecer tua bondade, a ter sempre no meu coração gratidão por tudo que o Senhor representa e por tudo que o Senhor tem feito por mim. Dá-me esse Espírito voluntário, Senhor. Eu quero um Espírito que seja voluntário para te adorar, para te buscar, para te reconhecer a tua grandeza. Glória a Deus. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus. Então, irmãos, quando você receber de Deus a certeza da salvação,
o capacete da salvação, o escudo da fé, e o teu coração estiver em comunhão com Deus, tua vida estiver em comunhão com Deus, a tua vida vai se tornar luz, e essa luz vai fazer com que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, e você ensinando a palavra de Deus, você vai transformar a vida dos transgressores, você vai mudar os seus caminhos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores eles se converterão a ti. Como? Através da minha sabedoria? Não, através da sabedoria da tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então, Davi estava preocupado, irmãos, em que Deus livrasse ele de estar julgando as pessoas, porque Jesus fala assim, que aquele que fala mal do seu irmão, julga o seu irmão, e é como se estivesse sentenciando aquele irmão, é como se você quisesse puni-lo, é como se você quisesse castigá-lo porque você acha que ele está tendo com erro. Então você julga o seu próximo, você está sendo um sanguinário, você está tendo peso da responsabilidade da vida de outra pessoa na tua vida, quando Deus é juiz, não você. Então a palavra fala, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua louvará a tua justiça. Então, livra-me, Senhor, está falando mal do meu irmão, livra-me, Senhor, está julgando meu irmão, e a minha língua falará coisas boas, falará da tua justiça, falará do teu amor, falará da tua verdade. Glória a Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Então ele está dizendo, Senhor, coloca na minha boca a adoração, o louvor, a gratidão. Coloque em minha boca, Senhor, o confessar da minha necessidade e dependência de Ti. Coloca na minha boca, Senhor, as palavras de súplica e perdão, para que eu possa Te reconhecer diante da tua santidade, saber que Tu és santo, Senhor, e eu fui formado em pecado. Então me ensina, Senhor, o caminho. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Então coloca, Senhor, nos meus lábios a tua palavra, coloca, Senhor, nos meus lábios palavras de adoração, de louvor, de gratidão. Me ensina, Senhor, a caminhar o caminho da verdade. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então Deus não quer que ninguém ache que ele fazer grande sacrifício será grande coisa para Deus, mas o verdadeiro sacrifício está em obedecer a Deus. É como Deus falou através de Samuel, disse assim, tolo, onde tiraste que Deus se alegra mais com o sacrifício do que com a obediência? Então a obediência é o verdadeiro sacrifício diante de Deus, amém? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então você tem que ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus, que isso vai fazer com que você seja aceito diante de Deus. Isso é o verdadeiro sacrifício, é você se derramar diante de Deus, reconhecer suas iniquidades, seus pecados, suas fraquezas, sua necessidade de mudar e sua súplica por essa mudança. Isso é um coração quebrantado, isso é um coração contrito, que busca se aproximar de Deus. A palavra de Deus fala, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então nós somos Sião de Deus. Então Deus, Ele tem o desejo de Deus é que todos nós, meu irmão, sejamos abençoados. O prazer de Deus é querer abençoar, mas nós não temos convicção e muita clareza a respeito disso, porque nós estamos muito presos ao mundo. Mas quando nosso coração se dilata para conhecer a verdade de Deus, nós sabemos que
a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, faça bem assim o Senhor da tua vontade. Edifica os muros de Deus ainda. Se você abre uma brecha, então essas brechas nas muralhas que há na minha vida, para que não haja, meu Senhor, brechas para que o mundo e o inimigo venham se apossar e me afastar de ti. Glória a Deus. Então te agradará do sacrifício de justiça, os holocaustos das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então os sacrifícios de novilhos, de cordeiros, de bodes, de animais, só será aceito, irmão, se você tiver no teu coração a justiça e a tua oferta de coração, o teu coração contente e quebrantado estiver diante de Deus como Ele espera, em obediência à sua palavra. Glória a Deus. Pronto. Aleluia. Então, até aí, né? Nós trazemos a palavra para essa oportunidade, que nós possamos pedir a Deus: Senhor, crie em nós o coração puro e renove em nós o espírito e vontade. Amém? Jesus, a palavra de Jesus. Amém.